Agora chegou a hora da nossa cripto-reportagem. Desde que minerar virou um modelo de negócios, as farms ou as fazendas de mineração se espalharam pelo mundo. Eu não estou falando de fazendinha com galinha, porco, vaca, nem aquelas de Orkut e Facebook. São grandes data centers com centenas de computadores. O nosso repórter Guilherme Gama conheceu o interior destas salas para explicar como é que funciona o processo de mineração e por que o Brasil, mesmo com tanta energia, ainda não é terreno fértil para mineração. Vamos ver. Cada uma dessas luzes coloridas indica que os computadores estão a todo vapor, ligados, conectados e processando informações. Em geral, quanto mais elas piscam, maior é o fluxo dos dados na rede. E haja computador para tanta informação. Os processadores dessa sala trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Afinal, o mercado das criptomoedas não descansa. E é em data centers como esse em que ele acontece de verdade. A engrenagem do mercado dos criptoativos é movida pela mineração, processo de validação das transações. Essa aprovação exige a solução de uma série de problemas matemáticos complexos e criptografados na blockchain, o grande livro-razão. Em 2008, quando a blockchain começou a funcionar com o Bitcoin, essa engrenagem girava mais fácil. Um computador comum em casa conseguia resolver as questões e validar as transações. Em troca, os mineradores eram recompensados com fragmentos da moeda. Mas as máquinas foram ficando mais inteligentes e o número de mineradores aumentou. Para manter o ritmo da rede e a distribuição de novas moedas, o algoritmo se ajusta e dificulta os cálculos. Hoje, são necessários vários computadores para fazer algum dinheiro com Bitcoin. Falando de um panorama de data center, de energia elétrica, é como se a gente tivesse aí mais ou menos uns 10 chuveiros elétricos instalados dentro de um rack. Os racks são literalmente os armários que organizam a sala de computadores. Abrindo as portas, cada processador fica em uma gaveta. Essa virou a cara da corrida industrial pelas criptomoedas. As farms, as fazendas de mineração. Nessas fazendas não tem cantar de galo. O som mais característico é esse aqui. O barulho dos computadores mostra a capacidade das máquinas e dá uma pista sobre o outro lado da moeda, a quantidade de energia para mantê-las funcionando, inclusive em picos de mineração. Vamos pensar você numa situação de um chuveiro elétrico na sua casa, onde você liga 2 chuveiros e desarma aquele disjuntor. Aqui não pode acontecer isso. Aqui se ele ligar 4, 5, 6 equipamentos, não pode desarmar o disjuntor. A operação precisa continuar. A energia para alimentar as máquinas é parte da equação, que também considera os gastos energéticos para resfriar os computadores aquecidos pelos cálculos. É preciso um grande ar-condicionado trincando para manter tudo nos eixos. Equipamentos de mineração consomem muito mais energia, consequentemente eles geram muito mais calor dentro desses racks. Então a intenção nossa é que o fluxo de ar dentro desses equipamentos seja muito corretos e de forma positiva, onde a gente insufla o ar, ele recebe pela frente, recircula nesses equipamentos e manda para a parte de trás. Fazer a conta fechar numa operação dessas depende do preço da energia e se ela é viável a longo prazo. Para um mercado tão moderno, jogar carbono na atmosfera não pega bem. Hidroelétricas, energia eólica e fotovoltaica têm sido as opções mais atrativas. A matriz energética brasileira é uma das mais limpas do mundo. 88,2% do total gerado no país é de fonte renovável. A maior expansão no ano passado foi da energia solar, que cresceu quase 40%. Mas apesar da disponibilidade, aqui no Brasil ainda não tem um clima favorável para abrigar as fazendas de mineração. A energia é abundante, mas ainda é bem cara. É verdade que para data centers, os lugares mais quentes, em geral, não são muito favoráveis, que grande parte da energia vai para a refrigeração. Então, regiões como a Patagônia, que tem energia eólica, o norte da Europa, onde tem recurso hidráulico com muito frio,
talvez sejam competidores importantes. O país não tem regras claras de mineração em massa e eventuais mudanças assustam os investidores. A questão energética é crônica e de longa data e pede um novo olhar sobre tributação e distribuição de energia. O Brasil tem os melhores recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos naturais. O que falta? Um plano nacional, um novo modelo para o setor elétrico, com definição dos papéis dos agentes. Potencialmente, o país tem condições de participar disso. Nas condições atuais, é uma temeridade fazê-lo sem uma revisão da estrutura de organização, gestão, planejamento e operação do sistema interligado nacional. Enquanto a energia tá salgada, o jeito é tentar economizar no banho e se acostumar com fazendas mais parecidas com essa. A gente viu aí na reportagem, gente, a força que temos aqui no Brasil para uma matriz energética muito limpa. 80% da nossa base de energia elétrica é renovável. Nós recebemos aqui, agora no estúdio do Cripto na Real, Sérgio Brasil, CEO da Renova Energia, uma empresa com forte atuação em energia renovável. Seja bem-vindo, Sérgio. É um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Obrigado. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas aí do mercado de mineração. Maravilha. Mineração está bastante tempo no radar. Tinha gente que fazia em casa, começou com pequenos investimentos, acabou ganhando bastante dinheiro, empresas começaram a fazer isso e a Renova Energia tem um projeto de mineração de Bitcoin. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por que vocês decidiram entrar nesta seara e quais são os desafios que vocês encontram? Bom, a ideia inicial, quando a gente começou a fazer o projeto, era justamente uma busca pelos eletrointensivos, né? Do nosso lado aqui, como empresa de geração de energia, a gente sempre teve a olhar onde estão os grandes consumidores de energia. E foi aí que a gente foi mergulhar mais para entender a parte da infraestrutura, que a nossa parte é a parte de prover a infraestrutura com energia, né? É nisso que a gente mergulhou e é nisso que a gente focou o nosso projeto. Então, o que basicamente a gente fez foi entender bastante desse mercado, os riscos, como os donos das fazendas eles são remunerados. E aí nós montamos um projeto, né, o nosso primeiro projeto, de 80 megas, né? Em parte de processamento de dados você usa muito o consumo como métrica, né? Então, entendi. É um consumo megawatt médio hora, né? Quanto que gasta para minerar naquela planta daquele Exatamente. tamanho? E o mercado só fala disso, né? De quantos mega é a tua planta, né? Então, até mesmo a parte dos mineradores, eles sempre se referem a projetos olhando a parte de megawatt. E o que a gente foi fazer? Bom, a gente olhou, a gente viu que tem, de fato, um mercado para ser explorado e foi justamente o que você falou, assim, a gente viu, ninguém nunca fez nada disso em uma larga escala. E tem várias razões, né? Eu acho que a gente tinha desafios regulatórios, né? Uma série de engenharia também, entender, porque não são mais projetos que as pessoas poderiam fazer em casa. Os equipamentos se sofisticaram muito, são equipamentos que demandam energia e infraestrutura, né? Não é só ligar na tomada. Quando você olha um projeto como um todo, é um projeto de engenharia, né? Então, a gente foi aprender como funciona e o que, basicamente, a gente dá toda a infraestrutura pronta, né? Então, o minerador, ele chega com um projeto para a gente e a gente elaborou um projeto especificamente com toda a infraestrutura e energia. Então, o que coloca os computadores, esses não são nossos. Então, nós não fazemos a mineração, nós provemos toda a infraestrutura para que o nosso cliente final ele faça a parte dele, que é perfeito. Da mineração. E aí, por exemplo, você tem essa tratativa diretamente com quem está, talvez, na vanguarda, na linha de frente da mineração aqui no país e fora também. Quais são as dificuldades? Por que talvez o minerador não opta pelo Brasil, por um projeto com a Renova Energia, para fazer mineração de criptoativos? Porque a gente já viu, na China virou um problema, foi proibido porque a energia lá é carvão, a maior parte é energia termoelétrica, e por conta de questões ambientais falaram, gente, não podemos fazer isso aqui. O Brasil já tem aço verde, que usa muita energia elétrica, já tem um monte de produto verde, por que não criptoativos?
Pois é um mercado muito novo, né? Como eu falei, não tinha nenhuma regulamentação em termos de conexão ao grid, né? Essa regulamentação que eu trouxe agora do Banco Central ajuda, talvez, a trazer mais gente? Eu acho que tudo que esclarece melhor é sempre positivo, né? O que eu acho que vai permitir o mercado expandir? É justamente você começar a ter grandes projetos. Porque você imagina, alguém que tem um projeto nos Estados Unidos, né, que um dos países que você tem é uma regulamentação que eles já conhecem bastante. Então, migrar um projeto de um ambiente onde já é muito conhecido para outro que o minerador, vamos chamar dessa forma, ele tem que descobrir. E nosso sistema como um todo é muito complexo, parte de tributação, importação de equipamentos. Então, isso toma um tempo de aprendizado. Então, eles tendem a escolher locais onde eles já estão acostumados a colocar projetos. Então, a gente vindo com esse projeto, a gente, obviamente, abre um espaço para outros. Nós somos consultados por outros mineradores com projetos. Sim. Então, a gente tem uma expectativa que, de fato, a gente comece a ter uma multiplicação de projetos, né? Projetos podem ser maiores, menores, mas, de fato, você tem espaço para fazer ter outros projetos da mesma natureza. Perfeito. E aí, por exemplo, eu trago um dos problemas que é mais recorrentemente levantado por quem está efetivamente próximo do mercado de criptoativos, que é preço de energia cara no Brasil. E aí a gente até se pergunta, cara, ninguém paga pela água que está ali, muitas vezes são reservas, são represas. Ninguém paga pelo vento, que a gente gera energia, mais de 14% da energia renovável brasileira é gerada por eólicas. Ninguém paga pelo sol, que é 10% da energia que a gente gera. Então, por que raios que a energia é tão cara no país? E eu gostaria de entender. A gente até trouxe, num dos primeiros programas aqui no Cripto na Real, uma comparação Paraguai e Brasil. A gente compartilha a usina de Itaipu, então a gente consegue fazer um paralelo. É muito mais barato a energia lá no Paraguai do que aqui no Brasil. Por que a energia é tão cara por aqui, meu cara? Bom, primeiro você tem uma composição de uma série, enfim, de encargos, impostos, que quando você vai acumulando, tarifa de transmissão. Então, quando você vai acumulando esses valores, você, de fato, tem um preço de energia pouco competitivo, assim dizer. Então, a tarifa que a gente paga em casa, se você for fazer um projeto levando em consideração uma energia no mercado cativo, uma energia doméstica, você não implementa. Então, você tem que buscar um gerador, né, disposto a fazer o projeto para você, onde você, de fato, começa a ter acesso a uma energia mais competitiva. Tem que estar lá no Mercado Livre, tem que comprar direto. Tem que estar no Mercado Livre, senão você tem uma série de... o custo da energia vai ser mais caro. E também os encargos também atrapalham muito. E você tocou num ponto muito importante, né? A competitividade, por que ele vem? Você compete com o mundo. Não é um competidor local, não é um consumidor, eu vou colocar o meu projeto em São Paulo ou em outro lugar. Você está competindo com alguém que já tem um projeto em vários países e você tem que convencer ele que aqui ele vai ter um projeto que ele vai conseguir ter escala. Né? Então, o preço da energia, de fato, é um entrave. Só trazer o fato do Paraguai. Né? Perfeito. O Paraguai criou uma taxa específica para os mineradores. Então, os mineradores pagam um valor mais alto do que uma indústria paga pela energia no Paraguai. Então, eles criaram lá uma regra de diferenciação. Entendi. Para um alumínio verde que está lá, eu quero fazer alumínio, eu pago menos na energia do que eu pagaria se eu fizesse um projeto de mineração. São vários os assuntos, tem conta da CDE, a gente teve reforma do setor elétrico neste ano, a CDE aumentou, ou seja, está mais caro ainda o custo da energia por aqui, a inflação foi maior do que a inflação corrente brasileira. Tem discussões sobre curtailment, mas isso tudo a gente deixa para uma próxima oportunidade. Tá claro. Agradeço imensamente a tua participação aqui conosco. Até uma próxima, Sérgio. Um bom 2026 a vocês. Obrigado para todos nós. Valeu.